Boa noite a todos. Pauta da 13ª sessão ordinária do segundo biênio da 7ª legislatura. Segunda-feira, 18 de maio de 2020, às 19 horas. Peço ao primeiro secretário, Mauro Sérgio, que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Presente. Jesus. Presente. Lucas. Presente. Mário. Presente. Mauro presente. Nayara. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jesus Aparecido de Souza que faça a leitura do trecho bíblico. Todos fiquem em pé, por favor. Boa noite a todos. Trecho da Bíblia, Jeremias, capítulo 9, versículo 22 e 23. A verdadeira sabedoria. Assim diz Javé, que o sábio não se glorie da sua sabedoria, o forte não dê gloria da sua força, e o rico não se gloria da sua riqueza. Se alguém quer gloriar-se, que glorie de conhecimento e compreende que eu sou Javé, que na terra estabeleço o amor, o direito e a justiça, pois é disso que eu gosto. Oráculo de Javé. Expediente. Documentos recebidos do Executivo, não há matéria a ser apreciada. Documentos recebidos dos senhores vereadores. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 70. Indicação 70/2020. Jesus Aparecido de Souza melhor tirar isso aqui. Solicita ao Executivo fiscalização rigorosa para evitar o ingresso de turistas no município, medida visando enfrentar a pandemia do novo coronavírus Covid-19. Justificativa. Presente propositura visa evitar o ingresso de turistas no município com operação de controle e fiscalização da entrada de veículos, motos, bicicletas e outros, principalmente nos finais de semana, com medida para enfrentar a pandemia do novo coronavírus Covid-19. A fiscalização poderá ser feita nos portais de entrada do município, com realização de bloqueios, utilização de cones para estreitamento da pista, autorizando a perseguir somente os veículos com placa do Lambra e outros municípios que estejam em serviço. Plenário, vereador Preciso Almeida, 13 de maio de 2020. Jesus Souza, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de ofício. Ofício CR número 024/2020. Senhores vereadores, atendendo ao disposto no artigo 26, inciso 7, a linha C e artigo 37, inciso 1 do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências anexos balancetes da receita e despesa desta Câmara Municipal referente ao mês de abril de 2020. Senhor particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Vereador Lucas Barbosa Simeone, presidente. Leitura de documentos recebidos de diversos, não há matéria a ser lida. Leitura e votação de propositura. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da ata da 12ª sessão ordinária realizada em 11 de maio de 2020. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Sim. Mário? Sim. Mauro, sim. Nayara? Sim. Todos favorosos. Declaro aprovada a ata da 12ª sessão ordinária. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Aparecido. Quero desejar uma boa noite a todos, cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Lucas, em seu nome, estender os cumprimentos aos nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa, os colaboradores da Câmara Municipal, a todos que nos acompanham pela internet, desejando uma excelente noite. Hoje eu gostaria de falar sobre
sobre um tema importante, uma das principais funções do vereador, né, que é o de fiscalizar. E já gostaria de deixar uma proposta, né, não sei se é possível a nível municipal ou precisa vir do Estado ou da União. Eu acredito que todas as câmaras de vereadores deveria ter uma comissão responsável pela licitação pública. É um processo muito importante e é ali que você, como vereador, vai encontrar falhas, vai encontrar possíveis erros, aonde acaba abrindo brecha para desvios de dinheiro público. Então, acho que todas as câmaras municipais deveria ter uma comissão específica só para acompanhar a licitação vindo do poder público, assim também como do poder legislativo. Mas hoje vou falar um pouco sobre um processo licitatório que eu acompanhei na última sexta-feira, que é o do kit merenda escolar. Primeiro, quero compartilhar com todos os vereadores com o acontecido. Eu achei que foi um erro grosseiro por parte da empresa GRTB, que é a terceirizada da merenda escolar, né, que no momento do processo licitatório se encontrava irregular e foi desclassificada ali, depois de uma longa conversa, foi desclassificada justamente porque no edital da licitação eles tinham que deixar a descrição, a marca do produto, e simplesmente eles não tinham a marca dos produtos que estavam oferecendo aí para a formação do kit alimentação escolar, né? Então, no momento ali, ao todo eram 7 empresas, contando com a GRTB, e a gente acabou pegando essa falha, e depois de uma longa discussão, o jurídico da prefeitura, depois de ter aceitado que continuasse o processo licitatório, voltou atrás, dando a empresa desclassificada, e a própria empresa responsável que estava ali no momento garantiu que não iria recorrer porque viu que estava cometendo um erro e que estava irregular naquele processo. Mas só para adiantar para toda a população, algumas pessoas andaram me perguntando quais são os itens, né, do kit merenda escolar. O que me deixou assim bastante chateado, que você percebe que o executivo poderia dar um pouquinho mais e ele deu o mínimo em cima das cobranças que a gente fez, lembrando que para terceirizado o prato de comida é servido para cada aluno a R$ 4,80. Eu fiz a conta da última vez, uma conta rápida, coloca R$ 5,00 uma marmita, em 20 dias R$ 100. Então a gente esperava pelo menos aí uma cesta, um kit alimentação escolar aí no valor de R$ 60, R$ 70. Fazendo as contas, o kit alimentação escolar não vai passar de R$ 33,00 cada kit. E ficou bem abaixo de alguns municípios. Por exemplo, o arroz, que vão pagar R$ 5,79 em 2 quilos de arroz por cesta. Você pode colocar aí que 80% dos municípios ofereceram 5 quilos de arroz no kit alimentação escolar. Ah, mas a prefeitura não tem dinheiro. Estou com um papel aqui que mostra que tem dinheiro em conta e que daria para ter feito um pouco mais. O feijão, eles estão pagando R$ 6,58 em 1 quilo de feijão. Então, são 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão. Biscoito, eles estão pagando 1,21 centavos por biscoito. A lactose, eles estão pagando
O açúcar eles estão pagando 1,13 centavos, 1 quilo de açúcar. Leite em pó, eles estão pagando 6,75 centavos. O macarrão, eles estão pagando 1,58 centavos. A massa de tomate estão pagando 0,99 centavos, uma massa de tomate e um macarrão. O óleo estão pagando 3,89 centavos. A sardinha em lata estão pagando 2,64 centavos. E o achocolatado em pó estão pagando 2,08 centavos. Se você for fazer a conta, são R$ 32,00 e alguns centavos o kit alimentação escolar. Sim, poderia ser maior, mas é importante que o prefeito reconheceu que o dinheiro estava na conta e que vai ser distribuído. Mas como vereador não poderia deixar de falar que uma criança com certeza come mais 2 quilos de arroz por mês. Isso daí pode ter certeza. Em casa nós somos 5 pessoas, comemos 30 quilos de arroz por mês. Agora, uma criança comer 2 quilos de arroz por mês é muito pouco, não existe. Um biscoito, gente, um biscoito de 1,21 centavos. Então o prefeito precisa pôr a mão na consciência. Teve aí uma denúncia, né, no final de semana. Ele vai ter que colocar no portal de transparência todos os gastos com a pandemia do coronavírus, inclusive na parte de alimentação, a parte de os outros quase 2 milhões que está vindo para o município, que pode ser gastos em outras partes, mas, né, lembrando bem que o que está sendo discutido é o momento, é a situação da pandemia. Então são quase 2 milhões aí para ser gasto no município, e vai ter que declarar. Então eu estou mostrando que no PENAI nós temos hoje mais de 136 mil reais para ser gasto na alimentação das crianças nesse período, que já caiu em conta. O total são 324 mil reais. Você pega, no dia 18/2, caiu 22 mil, no dia 10/3, 10 mil, no dia 12/3, 948 reais, no dia 13/3, 35 mil, no dia 3/4, 34 mil, no dia 28/4, 34 mil e no dia 4/5, 614 reais. Então, daria para fazer um pouco mais. Lembrando que na terceirizada são pagos R$ 4,80 por prato de comida. Então, eu só gostaria de deixar essas informações aí para a população que vem perguntando, que vem questionando, e a previsão de entrega é até o dia 29, entre o dia 29 e dia 30 desse mês. Só uma observação, tem prefeitura que já está entregando o segundo kit, e a prefeitura de Olambra, infelizmente, ainda não entregou o primeiro. Boa noite, senhor presidente, Lucas, vereadores aqui presentes, internautas, imprensa, na pessoa da Amanda, e servidores da Câmara Municipal, meu muito boa noite. Eu acho que faz jus as colocações do vereador Aparecido, porque eu entendo também que cabe ao nosso Congresso Nacional reavaliar a Lei 8.666 de licitações, que, ao mesmo tempo, para se coibir, tentar se proteger os cofres públicos, a gente percebe que é uma grande caixa preta os processos licitatórios. Por vezes, as empresas que ganham os processos licitatórios não têm saúde financeira para tocar as obras, né, muitas das vezes. E, nesse caso em específico, alguns detalhes que às vezes passam despercebidos, ou de forma até proposital, a gente nunca sabe, não tem como afirmar, e que a gente tem que ter todo um cuidado objetivo e estar, de fato, acompanhando, porque cabe ao vereador
a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Então, eu entendo que cabe aqui o pedido de revisão da Lei 8.666 de licitações, porque, para mim, é uma grande caixa preta. Nesse momento, eu quero fazer uso da tribuna também para comentar a notificação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou a Olambra aí, para que ela divulgue os atos, as receitas e as despesas relativas ao enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19. E por isso que eu volto a dizer que muitas das vezes o que a gente está observando aí, como foi decretado de calamidade pública a pandemia, a gente percebe gestores usando de má fé com os recursos públicos exatamente no momento tão crítico que a sociedade brasileira e o mundo vive, né? Mas eu tenho que falar especificamente da sociedade brasileira. Então, venho tornar público o que o Tribunal de Contas, na verdade, apontou, notificou, né? Na verdade, é um comunicado, é o GP 13 de 2020. Faça diligência empreendida pelas unidades de fiscalização junto aos portais de transparência. No caso aqui, quem faz essa fiscalização é o Tribunal de Contas de Mogi Guaçu, a evidenciar o desatendimento total ou parcial da obrigatoriedade de divulgação concomitante dos atos administrativos relacionados ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Determina aos responsáveis pelos órgãos públicos abaixo listados, e no caso o município de Olambra, a adoção das providências necessárias ao atendimento dos requisitos impostos no comunicado SDG número 18 de 2020. O que diz esse comunicado, esse SDG 18 de 2020? Ele pede a transparência dos atos, receitas e despesas destinados ao enfrentamento do coronavírus. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na conformidade das competências previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual número 709 de 1993, de fiscalizar a correta e transparente aplicação dos recursos públicos e na forma do contido no comunicado SDG número 14 de 2020, e diante da necessidade de divulgação em tempo real, comunica que as aquisições de bens ou contratações de serviços efetuados com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos dos artigos 24, inciso 4 e 25 da Lei Federal número 8.666 de 93, que é esse dito cujo da Lei Federal sobre licitações, ou com base na Lei Federal número 13.979 de 2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus, devem ser divulgadas em tempo real, destacadas das demais contratações ou despesas e detalhadas, no mínimo, pelos seguintes elementos: o número do processo da contratação ou da aquisição, o fundamento legal, o número do contratado, o número de inscrição na Receita Federal do Brasil, CPF ou CNPJ, objeto com detalhamento, o valor, a data, o prazo contratual, o termo de referência ou edital, o instrumento contratual, a nota de empenho, a nota de liquidação, destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços. Tais informações devem ser divulgadas em atendimento aos requisitos constitucionais e legais, em especial o artigo 4º da Lei Federal nº 13.979 de 2020. Os sistemas de controles internos, e aí cada poder tem o seu controle interno, o nosso aqui é a Procuradora Jurídica, a doutora Aline. No caso da Prefeitura, se eu não me engano, é o Fernando, eu não sei o sobrenome dele, controles internos dos órgãos públicos jurisdicionados, bem como os conselhos de saúde têm a competência de fiscalizar e acompanhar as aquisições, as contratações dos bens e os serviços destinados ao enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus, dando-se conhecimento das irregularidades encontradas aos órgãos de controle externo. Eles têm por obrigação notificar o Tribunal de Contas quando eles observam alguma irregularidade. As diretorias e unidades regionais de fiscalização acompanharão diariamente a movimentação dos registros contábeis e os preços praticados, produzindo relatórios semanais e posterior consolidação mensal, avaliando em especial a variação de preços de produtos, e aí cabe os apontamentos do vereador Aparecido, e serviços nas correspondentes áreas geográficas, apontando eventuais disparidades.
As receitas e as despesas destinadas ao enfrentamento do coronavírus deverão ser contabilizadas com o Código de Aplicação 312, conforme comunicado ao DESP número 28 de 2020, quaisquer que sejam as funções de governos oneradas, inclusive para fins de divulgação e atendimento à transparência fiscal. Os fatos contábeis e os atos praticados anteriormente a essa orientação, contados a partir da data da calamidade pública decretada pelo Estado em 20 de março deste ano, deverão ser franqueados à fiscalização, bem como divulgados nos respectivos portais de transparência. O teor deste comunicado aplica-se de igual forma às entidades públicas do terceiro setor, destinatárias de recursos públicos para o enfrentamento da pandemia. Isso foi assinado pelo Sérgio Siqueira Rossi, o secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 27 de abril. E esse comunicado, então, continuando o próprio comunicado, em cumprimento de seu papel instrutivo, esta Corte, que é o Tribunal de Contas, tem, de forma reiterada, orientada jurisdicionados a respeito dos procedimentos cabíveis à espécie, mormente o imperativo de publicidade das ações reservadas ao combate à pandemia, conforme os comunicados números 14, 17 e 18, que é esse que eu acabei de ler, e notas técnicas 155 e 156, veiculados no Diário Oficial do Estado e no site institucional. O descumprimento das exigências legais poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 6 do artigo 104 da Lei Complementar Estadual 709. Esta multa hoje está prevista em 2.000 UFESPs. A UFESP hoje, 2020, está em R$ 27,61. Então, a gente está falando de uma multa de 55.220 para reincidência no descumprimento de determinação ou instruções do Tribunal de Contas. O descumprimento, então, enseja essa multa, comunicação também ao Ministério Público do Estado, sem prejuízo de outras providências que os eminentes conselheiros deliberam na condição de relatores dos processos de contas anuais. Isso foi assinado em 3 de maio, então recente, semana passada, pelo Edgar Camargo Rodrigues, o presidente aqui. E fica ainda um posicionamento do G1, que é da própria assessoria do Tribunal de Contas, abre aspas, os responsáveis poderão ainda receber pareceres pela desaprovação e ter seu nome incluído na lista de gestores com contas irregulares, podendo sofrer sanções previstas na lei eleitoral e na lei da ineligibilidade, informa o texto da assessoria. Então, eu percebo que estão esquecendo de fazer a lição de casa, né? E aqui, na verdade, nada menos do que transparência de todo o processo através da divulgação desses atos no portal de transparência. Então, fica aí, nós também estamos de olho, é a obrigação do Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo, e, em especial, quando recebe aí alguma notificação apontamento do Tribunal de Contas do Estado. Do mais é só, agradeço a atenção e desejo-lhes uma excelente noite. Muito obrigada. Mauro Sérgio. Dispenso. Nayara. Não havendo mais inscritos, ordem do dia. Em única discussão e votação, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do parecer desfavorável. Parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação por Lei 07/2020, de autoria do nobre vereador Priscila Lima, que dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos e da outra providência. Na análise do projeto de lei 007/2020, apresentado pelo nobre vereador Priscila Lima, nos termos do artigo 102 do regimento interno, assim se manifesta. Do objeto. O presente projeto de lei tem por objeto o seguinte: dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos e da outra providência. 2. Do relatório. A nobre vereadora Jacinta Elizabeth Mondurque Rendes, relatora do parecer da respectiva comissão, apresenta a seguinte conclusão. A. Da legalidade. Em análise aos termos de legalidade, a propositura encontra-se eivada de vício e de competência, pois atribui diretamente ações sobre serviços públicos de responsabilidade do Poder Executivo, lei de instituir normas sobre a organização e fiscalização, refletindo em competência privativa do chefe do Poder Executivo, infringindo o princípio constitucional da separação e harmonia entre os poderes, artigo 2 da Constituição Federal. Além disso,
A política municipal de resíduos sólidos deve respeitar o disposto no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que em nosso município foi aprovado pela Lei Municipal 817/2013, e assim, todos os regramentos que dizem respeito ao manejo de sólidos devem estar contidos neste Plano Municipal, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, assim por ingerência na gestão administrativa. A iniciativa parlamentar desse projeto de lei o torna ilegal, infringindo o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 60 da Constituição Federal e o princípio constitucional da harmonia e separação dos poderes previsto no artigo 2 da Carta Magna. Dessa forma, o parecer dessa relatora, em termos de legalidade, é desfavorável à propositura por vista iniciativa. Decisão das comissões. Assim, em consonância com o relatório da vereadora relatora do poder, parecer, decide a comissão competente por gerar parecer desfavorável ao projeto de lei 007/2020, remetendo ao plenário dessa casa para sua deliberação e possível aprovação, para o arquivamento do projeto de lei, conforme dispõe no artigo 104 do parágrafo único do regimento interno. Câmara Municipal, da Estância de Lolambra, 12 de maio de 2020, Comissão de Constituição e Justiça. Jacinta, presidente; Jesus, vice-presidente; e Edson, secretário. Coloca em discussão o parecer desfavorável ao PL número 7. Faço parte. Nesse projeto em específico, eu sugeri à época ao autor do projeto, eu sou extremamente favorável ao projeto, até porque até o presente momento o Poder Executivo ele não regulamentou a tributação dos grandes geradores de lixo sólido, e eu sugeri, na verdade, ao autor do projeto que ele revesse o que está esbarrando na inconstitucionalidade, exatamente porque eu também entendo haver um vício de iniciativa, uma vez que ele entra na administração, ele faz uma ingerência à administração pública, nesse caso do Poder Executivo. Como não foi feito essas arestas no projeto, eu entendo que ele está inviável para que seja aprovado pelo Poder Legislativo. Essa é a minha opinião, apesar de ser extremamente favorável à revisão por parte do Poder Executivo na cobrança como é feito hoje para os geradores de resíduos sólidos, levando-se em consideração que nós somos uma instância turística, que temos eventos de grande porte, como Expoflora, Otitec, Enflor, enfim, e muitas vezes vêm empresas de fora usar os nossos espaços físicos para grandes eventos, e que, por vezes, esses eventos, de forma geral, produzem uma grande quantidade de lixo, e que a tributação, na verdade, a gente não consegue visualizar, ou não é feita, ou é cobrada a mesma coisa do que, por exemplo, uma residência onde moram uma ou duas pessoas. A analogia a gente faz da forma como é cobrado hoje. Então, por exemplo, nós temos estabelecimentos comerciais, grandes restaurantes, que simplesmente pagam o mesmo valor do que uma residência onde moram duas pessoas. Então, nesse aspecto, eu não posso concordar com o projeto exatamente porque esbarra nesses vícios. Agora, eu queria, nessa oportunidade, então, sugerir ao autor para que ele entre com uma indicação novamente. Eu sei que ele já fez essa indicação antes, eu mesma também já fiz. Já cobrei por parte do diretor de meio ambiente. Já cobrei esta situação por parte do diretor do meio ambiente. Sobre a tributação sobre os grandes geradores de resíduos sólidos, né? O tema ainda não foi exaurido pelo Poder Executivo e ele deve ser regulamentado para que se faça justiça tributária em nosso município. Segundo o próprio promotor do GAEMA, o senhor Rodrigo Garcia, que a gente teve uma reunião junto com ele na antiga Câmara Municipal, é necessário quantificar e fazer a cobrança de acordo com o lixo gerado, né? E cabe sim ao Poder Executivo encontrar a fórmula mais justa para essa cobrança, do poluidor pagador. O poluidor pagador ele tem a obrigação de arcar com os custos de reparação do dano causado ao meio ambiente, né? E eu também prezo por mais uma cobrança mais justa. E, à época, foi citado o município, inclusive, de Amparo,
que já havia encontrado uma fórmula ideal mais justa para a cobrança desse tributo. Então, fica de novo a dica de que o Poder Executivo, através da Diretoria de Meio Ambiente, procure o município de Amparo para verificar como que é feita essa tributação lá, dos grandes geradores de lixo. Então, eu agradeço o autor do projeto, mas, infelizmente, eu entendo também que esbarra em diversos vícios, mas eu quero acreditar que o Poder Executivo vai tomar as medidas necessárias. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Então, só gostaria de deixar bastante claro em relação a esse projeto. Eu me lembro quando a nova vereadora Jacinta fez os questionamentos, as perguntas. E assim, como é um programa, geralmente, apesar que em alguns congressos que eu tenho participado, que eu participei em Brasília, em São Paulo, os palestrantes sempre deixou bem claro que o vereador pode sim, né, apresentar, se o executivo achar que é inconstitucional, que entra com a ADIM. Mas pelo menos o vereador mostrou para o executivo que ali está sendo cometido algo de errado, ou está deixando de fazer algo que seria benéfico para a população. Então, por esse motivo, eu não retirei o projeto, mantive o projeto. Como a nova vereadora já comentou, faz praticamente 3 anos aí que o doutor Fernando, o nosso prefeito, deveria ter feito algo no sentido, porque eu também não acho justo a população mais simples, a população mais carente, bancar as festividades que tem dentro do nosso município. Eu acho que cada um tem que ganhar de acordo com aquilo que é beneficiado. Então, se a pessoa é beneficiada, produz mais lixo, tem que pagar mais, e não tirar daqueles que ganham salário mínimo por mês. Então, o prefeito deixou de fazer. Eu fico indignado porque parece que ultimamente as coisas só estão funcionando através de denúncia. Não deveria ser assim, mas verificar com a doutora Aline a possibilidade aí de montar alguma coisa e entrar no Ministério Público aí contra o prefeito aí, porque deixou de fazer. E o meu voto vai ser contrário ao parecer, né? Justamente para mostrar aí para o prefeito que está faltando muita coisa para ser feito para a população, principalmente para aquelas mais humildes. Eu também quero participar da discussão, deixar claro que eu também concordo com o que a Jacinta falou, que tem que ser mais justa, a cobrança dos grandes geradores tem que ser diferente da cobrança de uma casa normal. Já discutimos isso várias vezes e, infelizmente, concordo que ainda não foi tomada nenhuma decisão. Esse projeto que está em discussão já foi colocado em pauta, acho que não lembro se foi ano passado ou retrasado, eu já votei contrário. Além do vice de iniciativa, algumas coisas que estão dentro dele eu não concordo, algumas formas. Eu acho que não é fácil a gente entrar nessa discussão, temos que pensar em todo mundo. Concordo que tem que ser revisto os grandes geradores, ser mais justa essa cobrança. Então, só deixando claro que eu concordo que tem que ser revista, mas esse projeto eu não voto, né, só assim em caso de empate, mas acompanho o meu pensamento do outro ano. Além de ser inconstitucional, algumas coisas que estão dentro eu não concordo com a forma, mas acredito que temos que discutir o assunto sim com o executivo e tomar alguma providência. Obrigado. Coloco em votação o parecer desfavorável ao APL número 7. Aparecido? Não. Edson? Sim, ao parecer. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Mário? Sim. Mauro, não. Nayara? Sim. Senhor presidente, nós temos 6 favoráveis e 2 contrários.
Declaro aprovado o parecer desfavorável ao PL número 7. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 1 de 2020. Só para deixar claro, que é o número 1 de 2020, que altera os dispositivos da lei complementar número 127, de 20 de maio de 2002, que criou o Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Estância Turística de Olambra, IPMH, para adequar a alíquota de contribuição previdenciária do servidor público municipal ocupante do cargo efetivo, aposentados e pensionistas do município, cumprindo o disposto na Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 1. Parecido? Gostaria de falar um pouco mais sobre esse projeto. Entrei em contato na última semana com a Prefeitura de Jaguariúna. Em Jaguariúna vai ser apresentado um projeto escalonado. O que significa? Você pega e começa a contar de 11% até 22%. Ou seja, aqueles que mais ganham, maior desconto. Aqueles que menos ganham, nesse caso, o que ganha o salário mínimo da prefeitura, continuaria os 11%. É o que eu acho que seria o mais justo, né? Você vai estar, infelizmente, para muitas pessoas não, mas para muitas pessoas, 42, 48, 50 reais faz muita diferença. Então, só quero fazer um resumo. Eu estou em mãos aqui com a avaliação atuarial do município de Olambra. Em 2020, só para que aqueles que nos acompanham pela internet que possam entender, em 2020 a nossa receita no Instituto será de R$ 6.526.624,67. Está estipulado. As despesas em R$ 4.507.059,73. Então, vocês podem perceber que a receita é maior, entra mais dinheiro do que sai. Então, o saldo é positivo. 2020 está positivo. 2021 é de 6.817. A receita e a despesa de 4.864 é positivo. 2022 é de 7.400 e a despesa de 5.132 é positivo. 2023, a receita é de 7.523, a despesa está estipulada em 5.503, é positivo. 2024, a receita é de 7.587 e a despesa é de 5.815. 2025, a receita é de 7.652 e a despesa está estipulado em 6.185. 2026, a receita é de 7.718, a despesa de 6.819. 2027, a receita é de 7.785, está estimulada em 7.785 e a despesa em 7.481. 2028 que começa a ficar negativo, né? Somente em 2028, aonde a receita poderá chegar a 7.852 e a despesa poderá ultrapassar em 8.222. Então, só 2028. Em cima desse projeto, né, eu só gostaria de justificar para todos que nos acompanham pela internet,
O meu voto é contrário, porque nós teríamos aí 9 anos, para que um prefeito desse um aumento considerado aos funcionários públicos, para que depois ele aplicasse a devida lei, para que o Instituto não saísse no prejuízo. Então tem muito tempo para ser feito isso, né? Não precisava ser feito agora. Algumas pessoas ficaram em dúvida. Só um minutinho, presidente. Algumas pessoas ficaram em dúvida se ele poderia fazer escalonada ou se ele poderia aplicar a porcentagem, né, os 14% para todos. Ele poderia fazer das duas maneiras. Infelizmente, o nosso prefeito escolheu, na minha opinião, na minha humilde opinião como vereador, né, ele escolheu a opção que vai crucificar mais os nossos funcionários. Mais alguém? Eu vou discutir também esse projeto daqui mesmo. Falar sobre um pouco o projeto. Eu li algumas coisas que, na verdade, não eram exatamente o que se refere a esse projeto. Li algumas coisas na internet, às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de acompanhar, então eu vou fazer uma... nada tem a ver, primeiro eu já li no Face que tem alguma coisa a ver com coronavírus, com pandemia, então já dizendo primeiro que não tem nada a ver, por isso que a gente tem que tomar cuidado e informar as pessoas corretamente. Trata-se de um desdobramento da reforma da Previdência, né, que é uma emenda constitucional que foi votada pelo Congresso, e nessa norma constitucional obriga os municípios a se adequarem para garantir a saúde financeira do seu Instituto de Previdência, né, e garantir que quando os funcionários se aposentarem, ele tenha dinheiro para pagar esses aposentados. Então, é um projeto que ninguém gostaria de estar votando uma coisa que aumenta o desconto. A gente gostaria de estar votando o aumento de salário, né? Mas a gente tem a responsabilidade aqui nesse cargo que a gente ocupa e que às vezes não são fáceis, não são todos os projetos que a gente vai votar, que a gente tem que tomar decisões que são fáceis. E com o prefeito é a mesma coisa. Primeiro que esse projeto teve que vir para a Câmara, o prefeito foi obrigado a mandar esse projeto para a Câmara, porque a Constituição mandou, teve uma emenda à Constituição. E se ele não mandasse esse projeto para a Câmara, ele poderia incorrer em improbidade administrativa, se ele não mandasse, né? Então, quem ocupa o cargo no Executivo tem que saber que nem todas as decisões são fáceis, tem algumas decisões que ele é obrigado a tomar. Então, e o vereador é a mesma coisa. Nós também temos decisões aqui que, infelizmente, quando a gente senta nessa cadeira, a gente não pode só pensar em eleição, a gente tem que pensar no futuro do nosso município, né, nas consequências das nossas atitudes, que vão causar, falando de geral. Todas as atitudes que nós tomamos aqui, nós não podemos pensar apenas em nós mesmos, tem que pensar no futuro do município. E se esse projeto não for aprovado, nós tivemos reunião com o diretor, com uma advogada do Instituto, com um superintendente do Instituto, advogado da Câmara, advogado da Prefeitura. Se esse projeto não for aprovado, além de correr o risco de lá na frente, né, não ter dinheiro para pagar os aposentados, o Instituto ainda fica irregular. E se o Instituto fica irregular, sempre que o município quer celebrar um convênio, ou precisa um empréstimo, ou alguma verba federal, seja para saúde, educação, qualquer outra área, o Executivo é obrigado a apresentar vários documentos, quando ele solicita essas verbas. Dentre esses documentos, o certificado que o IPMH está regular. Portanto, se essa lei não for aprovada, o IPMH vai ficar irregular. Aí o Olambra não poderá receber nenhuma dessas verbas que eu citei acima, portanto, é um prejuízo enorme lá na frente, ainda mais nesse momento que estamos passando. Né? Todos os convênios, empréstimos e verbas federais que virão, depende do Instituto estar regular para que a cidade consiga. Todas as cidades do Brasil precisam desse certificado.
Então, nós aqui na Câmara seguramos o máximo que deu esse projeto, já passou até o prazo, na verdade ele vai valer 90 dias, seguramos o máximo aqui, mas agora já até estouramos o prazo, então tivemos que colocar em votação. Todos participamos de reuniões para tirar as dúvidas, infelizmente não vimos saída para esse projeto. Por isso, então, se isso, como eu disse, não voto, só voto em caso de empate. Então, com isso eu justifico o meu voto se eu precisar votar. Pela ordem. E só para comentar a palavra do senhor presidente, a prefeitura está aí fazendo um empréstimo nos bancos, não lembro se é na Caixa ou no Banco do Brasil, que é para aquela pavimentação do Camanducaia. E esse documento vai ser de extrema necessidade para que a prefeitura consiga esse empréstimo, pois se não conseguir, não vai ter essa pavimentação lá, né? Porque não vai ter esse dinheiro, essa verba para esta obra aí. Correto. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 1. Aparecido. Não. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Sim. Mauro, sim. Nayara. Senhor presidente, nós temos 6 favoráveis e 2 contrários. Declaro aprovada em segunda discussão e votação o PLC número 1. Explicação pessoal. Vereador Aparecido. Vereador Edson. Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, internautas nos assistindo. Boa noite, todos parceiros, todas as pessoas. Boa noite a todos. Meus amigos, eu só queria aqui relembrar a vocês que na última sessão do dia 4, onde eu pedi aqui que nós se unisse, que nós procurasse ajudar de alguma maneira. Eu vejo aqui que todo mundo faz seu trabalho de cobrar. Então eu mandei um ofício para a prefeitura, para o executivo, para o Ariel, pedindo que fosse feita uma reunião com todos os vereadores, com o diretor da saúde, com o doutor Marcelo médico, com o diretor da Polícia Municipal, né, o comandante da Polícia Municipal. E eu queria informar para vocês que quarta-feira, dia 20, às 6h30, às 18h30 da tarde, essa reunião vai acontecer na prefeitura. O Ariel, com o executivo, mandou convidar todos os vereadores, vai colocar lá à disposição para cada um ficar sabendo aonde está sendo tanto cobrado o dinheiro que veio do governo federal, onde está sendo colocado, onde não está. Que trabalho está sendo feito com a polícia da nossa cidade, com a saúde, né, os médicos, no geral com tudo. Com esse assunto de cesta básica, esse kit escolar, o trabalho que esses voluntários, né, os produtores, estão fazendo para a nossa cidade. Então o prefeito vai colocar lá à disposição num telão, colocar item por item, para todos os vereadores, para que nós esqueçamos um pouquinho, né, da política. Lá nós vamos estar como representante da população. Queria deixar aqui para a população ficar sabendo que todos os vereadores estão sendo convidados, todos, viu? Esquecer política, deixar bem claro, lá não é uma reunião de política. É uma reunião para quando a população cobrar o seu vereador, por que isso não está acontecendo, ele vai saber por que está e por que não está. Então, eu queria deixar registrado aqui em tribuna a toda a população, a todos os vereadores aqui, que no dia 20, na quarta-feira, às 18h30, nós vamos sair aqui da audiência pública que vai ter, né? Eu, o Cita, a Nayara, vamos estar indo para lá.
e gostaria de contar com todos os vereadores. Eu gostaria, gente, para que nós entre num bom senso, para ver se nós juntos conseguimos. E outra coisa, lá vai ter advogado, vai ter pessoas para tirar a dúvida de cada um. Né? Eu quero deixar aqui até diretamente falar, principalmente por Cido. Cido, você, para você ir lá, você é pré-candidato a prefeito, mas você é representante da população, você é cobrado na rua, né? Diretamente também para a vereadora Jacinta, que se colocou aqui à disposição no dia 4, né, da última sessão, e dizer o que nós vamos fazer. Queria até convocar aqui também, pedir o apoio da Amandinha, lá para poder estar registrando todo momento, vai estar lá para vocês tirar todas as dúvidas, o Ariel vai estar passando tudo no telão, e eu acho que vai ser muito importante para nós, que está acontecendo coisa que a gente não sabe, e o que nós sabemos, nós vamos também mais reforçar. Outra coisa, vai ser discutido lá quem é os produtores, quem é os empresários que estão ajudando a nossa cidade, entendeu? Que deixou aberto isso aí. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade para que nós passe para a população, aonde vê o dinheiro, aonde é que ele está, se está no lugar correto. Nós vamos representar a população no dia 20, às 18h30. Então, eu estou passando aqui para todos os vereadores, através da assessoria do Ariel, através do prefeito, e deixando desde já aqui, dando os parabéns, meus agradecimentos ao doutor Marcelo, esse médico, pelo trabalho que ele está fazendo na saúde. Eu encontrei o doutor Marcelo, ele parecia um zumbi. O homem não dorme, o homem está... Eu ainda dei uns conselhos para ele, eu digo, doutor, senhor, tome cuidado, porque daqui a pouco quem vai adoecer é o senhor. O homem não está dormindo, ele não está dormindo. Está ele e um ator da Globo, que eu esqueci agora o nome dele, que ele disse que só dorme, aquele Fala Bela. Fala Bela disse que ele só dorme 3 horas por noite. Se eu dormir 3 horas por noite, eu estou morto. Então eu quero deixar aqui registrado, dar os parabéns para o doutor Marcelo e toda a equipe da saúde, da nossa Polícia Municipal, a todos que estão envolvidos diretamente, e nós contamos com apoio. Vamos lá, gente, como representante do povo, e na hora certa cada um faz a política do jeito que achar melhor. Muito obrigado. Peço permissão para falar daqui mesmo, pode ser? Pois não. Na verdade, só é uma pena que exatamente nesse mesmo dia nós temos a audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias às 17 horas. Mas eu acredito que até lá já deva ter concluído, para depois então a gente prosseguir para a Prefeitura e discutir todas as situações. Mas então, nessa oportunidade, eu sei que presencial não vai ser possível, mas eu gostaria de, nesta oportunidade, convidar então a população. A Câmara Municipal de Olambra vai promover, então, no próximo dia 20, quarta-feira agora, a partir das 5 horas da tarde, às 17 horas, a audiência pública para apresentação e discussão da proposta do Poder Executivo para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, ano que vem. E é muito importante que a população participe, mesmo que seja de forma virtual, porque vai ser o primeiro ano da próxima gestão, então é importantíssimo. Devido à determinação, então, do Governo do Estado que proíbe a aglomeração de pessoas em combate ao novo coronavírus, a audiência será realizada em ambiente virtual, através do canal oficial do Legislativo, qual é? tvcamaraovivo.net/Câmara Municipal de Olambra. Os moradores que quiserem tirar dúvidas ou apresentar sugestões podem participar enviando um e-mail para imprensa@camaraolambratudojunto.com.br. Os munícipes devem se identificar com o nome completo, o bairro onde moram, a instituição que representam. Caso não haja tempo para leitura e discussão de todas as mensagens, essas serão enviadas aos órgãos competentes para a posterior resposta. Então, fica aí o convite nesse momento. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Cita. Mauro Sérgio. Nayara. Não havendo mais inscritos, eu quero convocar os senhores vereadores para a realização da primeira sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei número 9. Então, encerro essa sessão comunicando que a próxima sessão ordinária será em 1º de junho, às 19 horas. E agora, na sequência, teremos a extraordinária para votar
apreciar o projeto número 9 de 2020. Boa noite a todos.